Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos começar nosso projeto Atos, já aguardando uns minutinhos para darmos início. E você que já está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Espero que o som esteja chegando bem aí para os irmãos. Deixa eu fazer um teste aqui. Está chegando. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Compartilhe essa live aí com outras pessoas. Vamos fazer a nossa tarefa aqui, né? Compartilhando com outras pessoas. Eu estou fazendo isso agora para começarmos o nosso projeto Atos, encontros semanais de grupos pequenos, né? Agora tendo aí a limitação, tendo que ficar em casa, mas com a certeza de que Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso projeto Atos, como fazemos sempre aí, semanalmente, estudando um pouco mais a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você já compartilhou essa live? Já fez sua tarefinha? Se ainda não, você está tendo a oportunidade de fazer isso agora, né? Compartilhando essa live. Quero agradecer a todos os irmãos que já estão conosco, o Almir não de Barra Bonita, para de provocar, o Almir de Jaboticabal, que está em Barra Bonita, a Maria, a Fabiana está aqui também, a Rose Santi, a Rose e o Paulo. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor fortaleça mais e mais a cada um dos irmãos. Bom, eu acho que está tudo bem para a gente começar aqui a nossa transmissão nessa noite de terça-feira, mais uma semana aí que passou muito rápido e já estamos de volta aqui. A Sônia está aqui conosco também. Um abraço, Sônia, Rubinho, Patrícia, Samuel, todos os nossos queridos irmãos. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos nesta noite, que a graça dele seja abundante sobre cada um de vocês. Vamos começar, queridos, com uma canção, um hino que nos fala de onde nós tiramos a nossa força. Nossa força vem do Senhor. Nós vamos entoar este hino, orar e logo em seguida já começar com o nosso projeto Atos, com aquilo que nós temos estudado semanalmente, né? Vamos ouvir este hino, vamos cantar, se você puder ir cantar na sua casa, faça isso. Vamos louvar o Senhor. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Deus Supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra, cuidando é amor sem igual, sempre nos ama e protege, com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o
em seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. A vitória vem do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa convicção, que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Vamos orar, vamos interceder neste momento por aqueles que estão acometidos de muitos males. Lembramos aí do pastor Márcio Siqueira, né, que está internado, vítima do Covid, assim como outras pessoas. Vamos rogar que Deus esteja abençoando. Oramos também pelas aquelas vítimas na tragédia que ocorreu hoje à tarde, né, no Líbano, lá em Beirute, e quantas tragédias têm acometido o mundo afora, né? Nós temos que clamar a Deus e também pela nossa nação. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que fazes em nossas vidas, por tudo que és, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, graças te damos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sempre está conosco e tem guiado as nossas vidas. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas como acabamos de ouvir neste hino, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E é isso que nós queremos, seguir os teus passos, estar contigo o tempo todo. Abençoa teus filhos nesta noite, fortalece-os com a tua palavra e que possamos, ó Deus, nesta noite de instrução, nesta noite de louvor ao Senhor, crescer mais e aprender mais e mais de Ti. Abençoe a vida do pastor Márcio Siqueira, Deus, que está internado, esteja restabelecendo a vida dele, da sua mãe, da sua família, sua esposa, seus filhos. Cura, Pai, restaura a sua saúde, também restaura a saúde dos nossos irmãos amados que estão aí em processo lutando contra muitas enfermidades, inclusive o coronavírus. Abençoe o Jefferson, a Roberta, Senhor, seus filhos, abençoe o Paulo, a Vilma, sua família, esteja abençoando a Regina, ó Deus, o Pedro, cuida deles, ó Pai. Também quero te pedir, ó Deus, que esteja abençoando aqueles que estão ali no Líbano, Senhor, propriamente em Beirute, vítimas, ó Pai, dessa tragédia que ocorreu hoje de tarde. Esteja consolando, esteja abençoando, ó Deus, a vida deles ali, os missionários, ó Pai, espalhados que por algum motivo talvez possam estar sofrendo em virtude disso. Cuida da vida de cada um. E fala conosco nessa noite, ó Deus. Nós suplicamos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus queridos. Nós começamos uma série, Senhor, ensina-nos a orar. Lembrando que a oração é um diálogo, é falar com o próprio Deus. É saber que Ele está conosco, guiando as nossas vidas, não apenas como alguém que nós vamos recorrer só quando estamos tendo alguma dificuldade, algum problema, mas é aquele que está conosco o tempo todo, cuidando das nossas vidas, na nossa caminhada. É um relacionamento. E nós vimos isso, temos caminhado ao longo da oração que o Senhor Jesus, a oração modelo, que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar, Senhor. Esse foi o pedido dos discípulos ao verem o Mestre Jesus orando. E esse deve ser o nosso desejo, porque muitas vezes nem sabemos orar como convém. E o Senhor Jesus, então, ele ensina dizendo, portanto, vós orareis assim. E aí em cada uma das partes da oração mundialmente conhecida como a oração do Pai Nosso, nós vemos um modelo, como nós devemos nos portar. E chegamos já há 3 semanas aí, estacionamos, melhor dizendo, nessa expressão. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. E quando falamos sobre isso, queridos, o mal, nós falamos sobre que ele é uma realidade, falamos que é uma irracionalidade,
E falamos também que Deus está lidando com todos os aspectos, com todos os tipos de males que ocorrem ao nosso redor e em nós. Falamos que o mal, ele pode ser entendido como uma maldade externa a nós, e nisso nós somos passivos, como, por exemplo, hoje, aquela tragédia lá em Beirute, né? Na normalidade da vida, as calamidades, as tragédias acontecem, tudo isso vítima do pecado, sim, fruto do pecado, mas a maldade externa a nós, há a maldade dentro de nós, que é a maldade da corrupção, e nisso nós somos ativos, ou seja, nós não somos indesculpáveis, nem fruto, né, da sociedade ao redor, nós somos depravados por natureza, nós somos pecadores. E falamos também da atuação do maligno. Começamos então na semana passada falando da atuação de Satanás, do maligno, e eu fiz questão de estacionar aí, fiz questão de dar algumas pinceladas para nós acerca disso. Nós falamos dentro da atuação do maligno sobre o poder de Satanás. Ele usa esse poder, ele reina no coração dos ímpios e ele revela o seu poder. Uma das coisas que nós não podemos nos esquecer é que Satanás tem poder. Às vezes algumas pessoas falam, ele está derrotado, isso, aquilo, outro, mas como muito bem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, a cabeça da serpente foi esmagada, mas a cauda continua debatendo e fazendo seus males, e o que ele pode fazer, o que ele quer fazer o tempo todo aí, usando e revelando o seu poder. Nós falamos também do objetivo de Satanás. Que o grande usurpador, o objetivo de Satanás é frustrar o eterno propósito de Deus em Jesus Cristo. E ao longo da história ele tenta fazer isso usando pessoas. E aí, queridos, nós vimos as estratégias de Satanás. Eu estou correndo, entre aspas, porque eu quero chegar no ponto onde nós paramos. As estratégias de Satanás. Sem dúvida, a grande arma de Satanás é a sagacidade, a astúcia, a artimanha, o ardil. Ele é sagaz, ele não é alguém que você vai, como eu disse na semana passada, espere alguém com um chifre, com um tridente na mão, uma cauda, uma face feia. Não, ele, o quanto ele puder passar desapercebido, o quanto ele puder passar aí, como diz lá em 1 de Pedro, como um leão que só esperando a ocasião para tragar, um leão que ruge em derredor. Satanás, ele é astuto e ele vai usar ao longo do tempo essa sagacidade, essa artimanha para afastar-nos do Senhor, para destruir-nos com seu plano de tentação, para eliminar tudo que se chama Deus, ou tudo que está envolvido com a obra, com o reino de Deus. E aí, queridos, analisando biblicamente, a sua maneira de agir, nós destacamos alguns métodos que Satanás tem usado ao longo do tempo. Eu fiz o destaque da semana passada, as estratégias de Satanás. Ele se transforma, nós falamos que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como eu disse isso, o que ele puder fazer para passar desapercebido, ele vai fazer. Nós vimos também que ele arma ciladas, ou seja, ele prepara ciladas para que façamos a vontade dele, a sua vontade. Falamos também que ele age aparentemente com boas intenções, usando inclusive os nossos amigos. E aí eu lembrei, aquela velha frase que é bem conhecida, de boas intenções, o inferno está cheio. Também falamos que ele tenta, o grande tentador aí, o assunto aí, nós falamos que ele tentou continuamente Jesus no deserto e continuamente ele nos tenta visando afastar da palavra de Deus. Falamos também que ele falsifica dons, faz milagres e sinais. Uma das coisas que me chama a atenção nisso, queridos, é que muitas pessoas estão ávidas, para ver sinais, para ver aí maravilhas, o que puder ver pela frente. Satanás é um imitador de Deus e ele pode produzir obras semelhantes. E nisso a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele está aí falsificando, é o grande falsificador da história. E ele insinua. Satanás não diz diretamente algo para nós, mas dá a entender, induz, sugere uma ideia.
ele nos faz pensar de forma equivocada, dando-nos a impressão de que agora descobrimos a verdade. E isso não precisamos fazer grandes manobras, nós vemos a sua atuação como está tão presente hoje, usando a mídia, né? E ele é astuto em usar os meios de comunicação. Bom, ainda falamos que ele atua na mente e ele conduz a mentira. Uma das coisas que não precisamos também fazer muitas manobras, ele é o pai da mentira, né? Satanás, ele usa a insinuação que por si só é mentirosa. Jesus Cristo, né, diz que Satanás é o pai da mentira, João 8:44, e ele vai trabalhar. O fake news que nós vemos tanto hoje em dia é o que já está há muito tempo. Satanás já tem usado isso ao longo do tempo. E falamos também que ele lança dúvidas, né? Eu disse, né, a dúvida em si não é um problema, até porque a dúvida necessariamente não é má, ela nos faz sair da estagnação, ela nos leva a caminhar. O problema, queridos, é quando Satanás coloca esta dúvida no coração do homem, tentando nos fazer duvidar de Deus, por exemplo. Lembra que Eva, lá em Gênesis capítulo 3, 4 e 5, quando Satanás chega para ela e diz assim, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E ele começa naquele diálogo a lançar as suas armas, né? A lançar aí as dúvidas sobre o coração de Eva ali. E, queridos, uma das coisas que nós vemos é que Satanás, o tempo todo ele está lançando dúvida. Lembra que na tentação de Jesus, ele coloca lá, se tu és o Filho de Deus. E ele trabalha desta maneira. E aí nós paramos na semana passada sobre esse ponto. Ele vela o nosso entendimento. Dr. Lloyd Jones, ele expressou muito bem a questão dizendo o seguinte, a mente é o dom mais elevado do homem e por isso Satanás, o diabo, concentra os seus ataques na mente dos homens. Satanás vai tentar ocupar as cátedras, as cadeiras, os pensantes, as mentes pensantes, para nos desviar do Senhor. E é por isso que o próprio Senhor, ali pelo apóstolo Paulo, fala que nós somos dados como loucos neste mundo e tidos não como sábios, mas para os sábios nós somos loucos. Satanás vela o entendimento. Lá em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Bom, e aí paramos então nesse ponto. Ele deturpa, melhor dizendo, foi o último ponto que nós tratamos, ele deturpa a palavra de Deus. Veja que o Senhor disse para Adão e Eva, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Isso foi o Senhor que disse a Adão e Eva. Satanás chega, então ele fala, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. E veja que ele está deturpando, ele vai moldando e mudando ali as palavras a fim de alcançar o seu objetivo. Ele é mestre nisso, né? Para tentar aí desviar o foco da palavra de Deus. Bom, chegamos então neste ponto, a partir de agora, nos detendo um pouco mais, né? Sem correr muito. Qual a outra artimanha de Satanás? Qual a outra estratégia que Satanás usa? Queridos, nós podemos dizer que Satanás ensina falsas doutrinas para que os homens apostatem da fé. Como os irmãos já devem ter percebido, o alvo constante de Satanás é a palavra de Deus. Sabe, Satanás ataca, e muitas vezes a gente acha que Satanás vai atacar de forma voraz, com uma oposição vinda de forma dura, com armas ou com um exército, ou então usando coisas terríveis. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que ele procura tirar de nós, ou se não, dar-nos uma visão distorcida do teor da palavra de Deus.
E eu não tenho nenhum medo de dizer isso, que Satanás até mesmo ocupa púlpitos de muitas igrejas, espalhada pelo mundo afora. A religião é um braço para ele quando está a serviço de Satanás. Sabe, queridos, Bonhoeffer, ele disse o seguinte: a fraude, a mentira do diabo, consiste na tentativa de fazer o homem acreditar que poderia viver sem a palavra de Deus. Uma das coisas que eu fico pensando, quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós vemos Satanás tentando nos afastar de Deus e da sua palavra, e ele faz isso promovendo a heresia. Olha o que o texto bíblico diz, 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim o apóstolo Paulo: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Ainda, João escreveu posteriormente, em 1 João 4,1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso nós estamos falando de milhares de anos atrás. Imagina hoje em dia, com tanta tecnologia, com tantos meios que nós temos aí chegando a nós. Satanás é astuto, ele age assim, ele distorce a palavra de Deus. Já no primeiro século, Satanás usava do expediente para promover o ensino de heresias. Esses falsos profetas procuravam parecer com os mestres cristãos ou tinham alguma semelhança. É o famoso denorex, parece, mas não é. E é possível também distingui-los por meio de uma prova. O próprio João nos dá uma chave para distinguir. Ele diz lá em 1 João 4, nós lemos o versículo 1, mas a continuação do texto ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presente já está no mundo. Sabe, queridos, foi um espírito do anticristo que surgiu já no primeiro século. Uma heresia sustentada por diversas variantes, um grupo extremamente terrível, conhecido como gnósticos. Lá no primeiro século, os apóstolos, João, Pedro, outros, tiveram que lidar com isso, principalmente João. E sabe, queridos, os gnósticos, o nome aí é derivado do grego gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos pretendiam ter um conhecimento esotérico, secreto e especulativo de Deus. Na busca de um conhecimento maior, o gnosticismo aí, se caracterizava de ser altamente especulativo, fazendo uma espécie de um sincretismo religioso, com os elementos gregos, judeus, cristãos e orientais, colocando tudo aí num pluralismo dentro da mesma panela, dizendo que isso sim é a verdadeira religião. E aí, queridos, nós temos, por exemplo, um grande dos pais da igreja, Irineu, e ele retrata como os hereges se corromperam com a doutrina, com uma mescla com a filosofia pagã. E aí quando a gente olha, e eu não vou me ater muito nisso, senão a gente vai levar muito tempo, mas quando a gente olha para o cenário hoje em dia, não é diferente. Hoje em dia existe um espiritualismo muito grande no meio evangélico, no meio religioso de forma geral, onde as pessoas dizem o seguinte: Deus é tudo, paz e amor, isso, aquilo, outro, e a gente tem que tomar muito cuidado como Satanás tem atuado assim. Hoje de tarde eu estava refletindo um pouco sobre tudo que nós estamos vendo, sobre tantas coisas que está acontecendo. E uma das coisas que me veio à mente foi o seguinte: o grande problema é que nós estamos tão preocupados com a espécie humana, homens e mulheres, e não preocupados com o temor a Deus, com a honra do Senhor. Por isso que nós levamos a coisa relaxadamente, por isso que até mesmo muitos pseudos crentes e cristãos estão combatendo a própria igreja e indo contra a Bíblia. Quando a Bíblia é dura,
a afirmar dura no sentido da seriedade, mas eles começam a tentar, por amor, se aceita tudo. Isso, Satanás tem atuado e atuado de forma mestra. E a gente tem que estar muito atento com isso, queridos. Nós temos que estar atentos, porque a supremacia, a sublimidade de Cristo tem sido negociada, tem sido deixada de lado, e os homens estão se apostatando da fé por um falso ensino. O texto, João, de um modo especial, combateu, né, todos os falsos mestres da época. E aí, nas narrativas de Lucas e João, essa estratégia de combater está muito clara. Por exemplo, Lucas 22, verso 3 e 4 diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Ele foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, como lhes entregaria Jesus. E aí, João 13, 2 diz: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou na igreja, o diabo não me atenta, isso, aquilo, outro. Lembra que eu citei na semana passada, quando o Senhor repreende a Pedro, quando Pedro diz acerca da missão do Senhor, não, isso não vai te acontecer, Senhor, de maneira nenhuma. E o Senhor então lhe diz para Pedro, arreda-te, Satanás. Eu disse isso, né? Satanás, cai fora, Pedro fica. Nós vemos Judas sendo levado, a própria Bíblia diz, Satanás entrou em Judas no sentido de gerar em seu coração, pôr no coração dele, para que traísse Jesus. E com o tempo, isso ele vai se tornando cada vez mais ardiloso, sagaz, ensinando falsas doutrinas, para que os homens se apostatem da fé. E nós temos que estar muito atento com isso, queridos. Os dias são maus. Sabe, eu sempre tenho falado e exorto meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal que não aceitem tudo que esse pastor estava falando meramente por aceitar, quando isso vai contrário à palavra de Deus, mas prove pela palavra. E se preciso for, corrija na palavra, porque a mente humana é engenhosa e nós devemos estar atentos a isso. Então Deus se comunica conosco através da sua palavra, não por experiências místicas, não por algum tipo de sentimento. Existe um misticismo dentro da igreja muito danoso, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, o culto hoje não foi bom porque eu não senti nada. Faz muito tempo que eu ouvi isso. Eu fico pensando, mas o culto não é para você sentir alguma coisa, o culto é a Deus. Se você sentir, louvado seja o Senhor. Se você chorar ou sentir alegria, mas tudo é a Deus. As experiências que nós vemos de religiões ateístas, religiões pagãs, que estão adentrando dentro da igreja, isso é fruto da obra de Satanás. Ele é um estrategista e ele faz isso com muita sagacidade. Mas ainda, queridos, uma outra arma de Satanás, uma outra estratégia é o engano. Ele engana. Esta ação maligna está inserida dentro das demais. Vou beber uma água aqui. Essa ação está inserida dentro das demais. Visto que Satanás nada mais faz do que mentir e enganar com o fim de conduzir os homens dentro do seu propósito pecaminoso. O apóstolo Paulo, né, interpretando ali, é gostoso quando a gente vê esse movimento, né, a Bíblia interpretando a Bíblia, o apóstolo Paulo interpretando a tentação de Adão e Eva, ele diz o seguinte lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. E aí em 1 Timóteo 2,14 ele fala assim, a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A palavra grega tem o sentido de enganar completamente, conseguindo aí totalmente o seu objetivo. Ele conseguiu o seu grande plano. Eva, né, segundo o texto que eu acabei de citar aqui, ela foi completamente enganada por Satanás e assim quando ela cede à tentação, está plenamente convencida de que ela fez o certo. É por isso que muita gente que está sendo levado pelo engano não aceita ser corrigido. Aqui, nós sabemos que é um abismo que chama outro abismo.
O pecado é enganoso, dando-nos a impressão, num primeiro momento, de plena e completa satisfação. O pecado tende, né, a satisfazer os nossos desejos imediatos, muito mais, muitos dos quais até legítimos, mas que visam nos destruir. O pecado também nos indispõe contra a palavra de Deus. Isso é muito sério, porque quando a palavra de Deus é clara em muitas coisas que nós devemos seguir, e nós vemos Satanás distorcer. E aí, queridos, nós estamos vivendo um cristianismo, uma vida cristã muito perigosa nos nossos dias, onde as pessoas estão pegando a supremacia, a sublimidade da palavra de Deus e reduzindo a supremacia da palavra para colocar o que eu acho, a minha experiência, e sendo levado pelo engano de Satanás. Olha só, o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu sempre tenho exortado sobre isso, né? Queridos, nós precisamos levar a sério o pecado nas nossas vidas e questionar-nos. E, além de dizer, Senhor, perdoa aí, eu vou continuar a minha vida, em arrependimento, não praticar e lutar, porque muitas vezes estamos sendo levados pela astúcia de Satanás. Ainda, além disso, Satanás também usa a arrogância. Ele estimula o ódio. Sabe, uma das coisas que nós vemos nos nossos dias é que Satanás, ele usa a arma da arrogância, do ódio, né? Satanás promove a injustiça, a inimizade, ele procura disseminar aí as relações injustas e ódio entre as pessoas. Nós vivemos uma geração onde todos estão divididos e um reino dividido não prevalece. Se odeia o outro, por nada. A Bíblia nos exorta a dizer: se eu digo que amo ao Senhor e odeio ao meu irmão, eu sou mentiroso. Isso é muito sério. O desejo de Satanás, o seu desejo é nos ver odiando uns aos outros, nos destruindo, criando uma atmosfera de indisposição recíproca. E especialmente Satanás age dentro da igreja. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado se Satanás não está destilando ódio dentro da igreja, com ações tão simplórias como: ai, fulano não gosta de mim, ai, fulano me olhou torto, ou então: ai, eu levantei a mão, mas ele não me cumprimentou, ou ai, eu não estou fazendo isso ou aquilo. Cuidado! Cuidado, porque Satanás age desta maneira. E para este mistério, né, Satanás se vale dos seus servos, visto que são a ética e espiritualidade dos seus filhos, a fim de disseminar o ódio. Olha lá, 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama ao seu irmão. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ao menor sinal de inimizade em nosso meio, nós devemos procurar solucionar o problema. Muitas vezes nós ouvimos pessoas crentes, ou pelo menos que se dizem crentes, dizer o seguinte: eu não perdoo. Mas a Bíblia me exorta a perdoar. Ah, não, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Ah, se ele vier à igreja, eu não vou à igreja. Nós temos que tomar cuidado com isso. Essa é uma estratégia de Satanás. Ao mínimo sinal de inimizade no nosso meio, nós devemos procurar solucionar o problema, não deixando nenhuma raiz de amargura que se perpetue no coração, gerando ressentimento. Queridos, se tem uma das coisas que me deixa extremamente preocupado, é com esta atitude de ódio entre os homens, entre nós, principalmente entre aqueles que se dizem filho de Deus. E eu te pergunto, você tem nutrido algum tipo de ódio no seu coração? Raiva? Rancor? Você não aceita liberar o perdão sobre alguém? Cuidado! Você pode estar sendo levado pela artimanha de Satanás sem perceber. Então se arrependa. Busque
perdoe ou peça perdão e busque estar em comunhão com a sua igreja, com o seu povo. Mas além disso, queridos, uma outra estratégia de Satanás é promover a perseguição. Temos dito, né, que Satanás se dispõe de um leque variado, né, de estratégias, de técnicas para nos tentar, nos afligir. Pois bem, a Bíblia nos mostra que uma delas é promover a perseguição. Ao longo, desde o início, Satanás é um perseguidor da igreja. Desde quando o Senhor afirmou que viria o Messias, aquele que esmagaria o descendente, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás persegue o povo de Deus, ele tenta destruir, e ao longo do tempo ele faz isso. Nós estamos vivendo em meio à perseguição. Eu não estou falando isso lá para o lado do Oriente Médio, ou no Oriente, ou em outros lugares, nos lugares mais inóspitos. Não, não, não. Eu estou falando isso no Brasil. Nós sofremos perseguição religiosa. Quer ver uma coisa? A partir de hoje, assuma a postura de seguir somente o que a palavra de Deus diz, como deve ser feito. Denuncie toda e qualquer corrupção e ação de Satanás em nosso meio. E perceba que você vai começar a ser objeto de ódio e sofrer perseguição por, talvez, colegas de trabalho, talvez pela própria família, talvez por instituições, por meios religiosos ou mesmo jurídica e outras ações. Nós estamos vivendo no meio das estratégias de Satanás. Olha só, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, olha um detalhe. Numa leitura simples, de todos os apóstolos, e somente aqueles apóstolos eram os únicos que Jesus escolheu, quantos tiveram uma vida tranquila sem perseguição? Já parou para pensar nisso? Quantos estavam passeando de carro importado da época lá de Jerusalém? Quantos estavam sentados numa cadeira na igreja, mandando e desmandando, com o título de apóstolo? Nenhum. Pelo contrário, foram perseguidos, mortos. O apóstolo Paulo, além de viver numa prisão, depois do final da sua vida, por um tempo na prisão, foi decapitado. Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. O único deles que morreu em velhice foi João, o apóstolo João. Mas os demais foram perseguidos e mortos. Mas não precisamos olhar no Novo Testamento, nós podemos voltar no Antigo Testamento. Como o profeta Isaías, que diz, Hebreus, que ele foi cerrado ao meio, e outros profetas, ao ponto que o profeta Elias fica amedrontado diante de tudo aquilo, porque muitos haviam sido perseguidos. Satanás, ele usa a perseguição como estratégia. Satanás procura estimular o medo, fazendo-nos recuar em nossas convicções, e ele procura fazer isso, essa postura diante do mundo. Sabe, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque agora, mais do que nunca, nós devemos nos posicionar. Eu não preciso falar muito. Se você quiser, você pode olhar pela mídia e perceber que uma irmã nossa, ao querer lançar um livro sobre alguns princípios da educação e a disciplina no lar, baseado em provérbios, teve o seu livro impedido de ser lançado por um tribunal de justiça do Rio de Janeiro. Mas nós temos apresentadores de televisão que lançam livros LGBT para criança, e isso é aplaudido pela mídia. Se falar, não pode, porque aí você vai sofrer sanções, vai sofrer processos e outras coisas. Percebe? Nós estamos em meio a uma perseguição, a estratégia de Satanás. Mas nós precisamos sempre nos posicionar. O apóstolo Pedro disse que não se escandalizaria de Cristo, e se necessário, ele afirmou, morreria por ele, por Cristo. Jesus, no entanto, ele disse a Satanás que Satanás queria peneirar Pedro como peneira o trigo, está lá em Lucas 22.
Mais tarde, quando Cristo é preso, sendo o apóstolo Pedro identificado como aqueles que andavam com ele, Pedro negou uma, duas, três vezes, como Cristo disse. Não é fácil. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. E essas aflições, além das circunstâncias externas, também vêm por meio da perseguição. Mas sabe, queridos, talvez enfrentemos estes outros problemas suscitados pelo próprio diabo. Nós precisamos nos apegar de modo irrevogável à palavra de Deus, confiando nele, que é mais forte do que o nosso adversário. Por isso nós devemos orar: livra-nos do mal, Senhor. Vamos lá, vamos caminhar um pouco mais, senão daqui a pouco eu tenho que fazer a parte 4, 5, e aí já viu. Maus pensamentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 16, ele diz assim, ele fala dos dardos inflamados do maligno. Essa semana passada eu falei, se você já tinha, escrevi no meu Facebook lá, se você já tinha colocado o capacete para proteger a sua mente. Satanás, ele atua de um modo muito sutil, fazendo com que sejamos distraídos por pensamentos vãos, criando situações que facilitem a dispersão de nossos objetivos, mesmo durante o culto. São muitos atrativos que levam-nos a distrair enquanto nós estamos lendo a Bíblia, ou participando, por exemplo, dessa live. Talvez você e muitas outras pessoas são tentadas por Satanás, sem perceber, por um pensamento, por alguma coisa, ou por algo que vai passando. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o fato é que muitas vezes nós nos encontramos lutando conosco mesmo, conforme pensamos, em virtude dos maus pensamentos que surgem. Por isso o apóstolo Paulo diz: no que pensar? Nós devemos pensar nas coisas lá do alto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Diz lá Efésios capítulo 4, ou Filipenses 4, tais pensamentos muitas vezes são dardos inflamados do maligno. Ele tenta mudar o foco. Eu posso até dizer para vocês, meus irmãos, até mesmo um vírus destrutível como esse está criando dentro da mente de muitas pessoas quase que a idolatria do vírus. Sem confiar em Deus. Estão agora movidos por pensamentos que os levam à ansiedade extrema, à depressão e outros males. Nós temos que lutar pela fé, com a palavra, nos alimentando. Sabe, queridos, por volta do ano 62, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. E longe da maioria dos seus irmãos da igreja, ali de suas igrejas, Paulo poderia estar reclamando da sua triste sorte, poderia estar dizendo: a vida não presta, Deus não me ama. Mas ao invés disso, ele escreveu a carta aos Filipenses e ele nos oferece um bom exemplo de uma atitude mental e espiritual. Ele não se alimentava na prisão de rancores. Paulo não se alimentava ali de ressentimentos, de amarguras, de sentimentos ruins. Pelo contrário, ele abre o seu coração e ele revela na lembrança de uma oração. E lá no capítulo 1 de Filipenses, o versículo 3, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo lembrava de uma igreja jovem que passava por provações. No verso 29 do capítulo 1 mostra isso. No entanto, essa igreja permanecia fiel a Deus e por isso o apóstolo Paulo dava graças. A expressão dou graças é a tradução de um verbo, eucaristel, que tem o sentido, conforme a tradução, de agradecer. Será que nós estamos agradecendo a Deus ou nós estamos sendo levados por maus pensamentos? Para pensar por esse momento. Satanás ele é astuto, ele quer se valer das ocasiões. Nós precisamos estar atentos com isso, não perder o foco de louvar a Deus, mesmo em face à perseguição, ao ódio, aos problemas. Trabalhe com sua mente. Lute diariamente. Não deixe Satanás enxertar maus pensamentos sobre você. Mas Deus é bom. Como diz a frase, Deus é bom o tempo todo.
Deus é bom. Mas teve uma tragédia, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Mas ainda, queridos, doenças. Satanás procura usar deste recurso para oprimir até mesmo o povo de Deus. Eu não estou dizendo que toda doença é uma obra de Satanás, mas nós devemos entender que essa não é uma regra absoluta, mas a opressão de Satanás é especialmente espiritual, mas Deus permite que ele se vale disso. Veja, ele permitiu que Satanás tentasse a Jó. Lá em Jó, capítulo 2, verso 7, diz o texto: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro lhe diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, andou por toda a terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Comparando a declaração de Pedro, com a cura, da mulher enferma, nós podemos entender melhor a ação do diabo. E Lucas registra para nós o seguinte: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E após curá-la, Jesus disse que aquela era filha de Abraão. E aí diz lá Lucas 13, Satanás trazia presa há 18 anos. Então, ele usa muitas das suas estratégias para fazer isso, atuar desta maneira, e ele não para. O apóstolo Paulo, após mencionar a sua indescritível experiência espiritual, interpreta a sua própria situação. E lá, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Seja qual for, nós não sabemos, o espinho na carne de Paulo. O fato é que era um mensageiro de Satanás, extremamente doloroso, algo que trazia incomodação, certamente a serviço de Deus, para que ele não se ensoberbecesse com as visões. Mas a única intenção de Satanás, como diz Calvino, a única intenção de Satanás, em consonância com seu caráter e costume, é matar e destruir, e aniquilar, e a arguilhada de que Paulo fala, estava imensa em um veneno letal, de modo que era um ato especial da misericórdia que o Senhor convertesse em veículo de cura, por natureza um veículo que era de morte. Então nós devemos sempre estar atentos nisso, às ações de Satanás. Mas ainda, queridos, um outro aspecto que eu gostaria de destacar nesta noite é o desequilíbrio. Como já observamos, uma das características das heresias é a ênfase absoluta em um único ponto em detrimento dos demais. Nos primeiros séculos da era cristã, surgiram diversas heresias concernentes à pessoa de Cristo e à relação das suas duas naturezas. E essas heresias, ora negavam a divindade, ora diminuíam a humanidade. E alguns teólogos, no afã de combater alguma forma de erro, caíram com frequência em um outro, passando a existir daí não mais uma heresia, mas duas heresias de forma unilateral. E aí trouxe todo um desequilíbrio para a vida cristã. Satanás ele tenta fazer conosco, na nossa vida espiritual, a mesma coisa. Ele procura fazer com que enfatizemos isoladamente um dos 3 pontos, ou seja, a mente, a experiência e a prática. A mente, a experiência e a prática. Satanás ele age objetivando criar um desequilíbrio na harmonia desses 3 elementos na vida cristã: a mente, a experiência e a prática. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: teologia é coisa do diabo. Como pode ser isso? Não, porque nós não podemos usar a mente. É por isso que a gente está vendo tanto o que está acontecendo aí. O negócio é a experiência. Ou o contrário, não tem espaço para a experiência, só a mente.
Ou então, não, nada de prática, esse mundo não é nosso. Sabe, queridos, algumas questões, só para a gente entender um pouco dessa questão aí, algumas questões desta questão, fica estranho, né? A redundância, mas alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, quando a ênfase dá razão. Nessa estratégia, quando a gente só dá a ênfase na mente, na razão, nessa estratégia, ela nos conduz à procura de um conhecimento teórico das Escrituras. Eu sempre tenho dito isso. Cuidado para que você não tenha só ortodoxia e se esqueça da ortopraxia, ou seja, muita coisa na cabeça, mas nada de prática. Mas se a gente só der ênfase na experiência, aqui nós passamos a entender que o que é mais importante não é o que cremos, mas o que sentimos. E aí nós temos que tomar muito cuidado também. Satanás, ele se vale das experiências. As experiências mirabolantes, né? As pessoas, nesse caso, procuram experiências de fortes emoções, choros, gritos, coração palpitando, sai com rebuliço, roda de um lado, roda do outro, sem dar razão da sua fé. Qual o sentido disso? E aí nós também devemos tomar cuidado com a ênfase na prática. Né? O importante aqui passa a ser o ato de fazer. Não importa se você crê ou sente. E aí você acha que vai ser salvo pelo que você faz, pelas obras. Nós sabemos que não é assim. É pela graça de Deus. O relevante é fazer algo. E de preferência agora. E aí nós temos que tomar muito e muito cuidado sobre isso. A perspectiva correta que a palavra de Deus nos dá é a de um perfeito equilíbrio. A visão adequada da palavra de Deus nos emociona, sim. Nós podemos chorar, sim. Chorar pelos nossos pecados, chorar de alegria pela graça salvadora. Isso nos leva à ação. Eu tenho prazer de abençoar a vida do outro, não porque eu vou buscar salvação ou alguma coisa, mas porque Deus moldou meu coração. Então há um perfeito equilíbrio. Vamos lá. Mais um ponto para a gente destacar, o 19º ponto aí, a negação de sua existência. Um recurso usado por Satanás é nos fazer crer de que Deus não existe. E uma vez que Deus não existe, a porta está aberta para o diabo. Deus não existe. Quem é o referencial? Eu. E eu me volto só para a minha vida. Sabe, queridos, Satanás visa fazer isso para que neguemos a existência de Deus, para que não nos preocupemos com Ele e assim não fiquemos mais vigilantes. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, Satanás vindo com uma cadeira, uma grande poltrona, e ele traz dizendo o seguinte: senta aqui, relaxa, relaxa, vai curtir a vida. Deus não existe. Juízo final? Não existe juízo final. Aproveita. C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, As Cartas para o Diabo, Cristianismo... esqueci o nome. É Cristianismo alguma coisa. Ele nos fala, né? Ele detecta esse problema com muita perspicácia, né? Há dois erros semelhantes e opostos nos quais a nossa raça costuma cair em se tratando de diabos. E aí ele diz o seguinte: o primeiro é não acreditar na sua existência. E aí vem o ponto, né? Não na existência de Deus e na existência do próprio diabo. Não existe isso. Então ele trabalha nisso, na existência. E o segundo é crer, diz C.S. Lewis, e sentir o interesse excessivo e doentio por ele. Aquilo que nós falamos lá atrás. Ou da ênfase de mais ou de menos. E no caso também de trazer o engano. Deus não existe. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado das estratégias de Satanás. Nós falamos de 19 ações e, dentre outras, há muitas maneiras dele agir. Como eu disse, Satanás não joga damas. Eu gosto de falar sobre isso. Satanás joga xadrez. Ele é um estrategista. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Por isso Jesus nos exorta: vigiai e orai. E aí, para a gente caminhar para o fim, e como eu posso resistir tudo isso, pastor? Porque lá na oração,
do, do Pai Nosso, né? Ele fala, e não nos deixe cair em tentação. Como resistir ao diabo? Quando nós fazemos esta petição, nós estamos recorrendo ao poder de Deus, aquele que nos livrou do império das trevas. Quando nós fazemos a petição, livra-nos do mal, a palavra empregada para o apóstolo Paulo, livrar, pode ser traduzida por salvar, arrebatar. Deus nos livrou, Deus já nos tirou. Portanto, nós oramos a um Deus que pode nos livrar das ciladas diabólicas de Satanás, conforme 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E como você pode resistir ao diabo? Eu gostaria de destacar alguns aspectos nesta noite. O apóstolo Tiago diz lá, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse resistir ao diabo, é importante destacar isso, não significa bater no peito e dizer assim, eu vou enfrentar o diabo de peito aberto. Cuidado, você vai tomar uma surra se você for na sua força. Porque ele é poderoso, você não. Você é fraco, assim como eu. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores. E é por isso que nós oramos pedindo que Deus nos livre do poder de Satanás. E nessa oração nós estamos, na realidade, recorrendo, cientes da soberania de Deus. Portanto, em vez de fixarmos de forma doentia nas tramas de Satanás, é necessário que nos concentremos naquilo que devemos fazer conforme a orientação divina. Como resistir ao diabo? Veja, antes de tratar aqui, se nós queremos nos ver livre da ação do diabo, anote isso. Em primeiro lugar, você precisa ter a Deus como seu Pai. Mateus 6,9 fala Pai Nosso. Ele não diz Deus do outro ou Deus distante. Para resistir ao diabo, você precisa ter a Deus como seu Pai. Segundo, santificado seja o teu nome. Reconhecer que Ele está acima de todas as coisas. Que o nome de Deus é santo. E quando eu vou pecar, eu preciso considerar em primeiro lugar a Deus, não ao outro. O outro é considerado em primeiro lugar a honra de Deus. Por que vocês são muito preconceituosos? Não, mas peraí. Eu estou ferindo ao meu Deus, a honra do meu Senhor. Em terceiro, eu devo viver como súdito no reino de Deus, proclamando o reinado de Cristo. E proclamando o reinado de Cristo não só de forma externa, mas na minha vida. Verso 10 do capítulo 6 de Mateus. Eu devo também demonstrar uma submissão confiante. Seja feita a tua vontade, Senhor. E além dessas orientações na oração do Pai Nosso, né? Ter Deus como Pai, santificar o nome dele, viver como súdito, proclamando o reinado de Cristo, submetendo numa submissão confiante. A palavra de Deus também nos oferece princípios orientadores que nos parecem ser uma explanação prática de um requisito fundamental: submissão a Deus. E aí, eu coloquei para nós o seguinte: em primeiro lugar, como resistir ao diabo? Evitar o ressentimento. Efésios 5, verso 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Até aí tudo bem. Só que o final do verso diz: não deis lugar ao diabo. Sabe, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, não combate necessariamente a ira. Ou seja, a ira não é necessariamente pecaminosa. Eu posso me irar contra toda injustiça que há nessa terra e não pecar. O próprio Jesus se irou. Lembra os cambistas lá, os mercadores no templo, e Jesus chegou e expulsou todo mundo? Virou a mesa ali, literalmente. Agora, queridos, as Escrituras escrevem, as Escrituras nos convoca, ela não estimula a nossa ira. Todavia, ela admite quando a nossa ira é motivada pela injustiça, é motivada pela blasfêmia, e aí nesse sentido eu posso me irar. Mas o apóstolo Paulo aqui, queridos, ele nos aponta
para os intentos de Satanás. No caso específico aqui, quando nós não nos indignamos, nós estamos, na realidade, contribuindo com o mal. Não deis lugar à ira e não contribua com o mal. A indignação é, em muitas circunstâncias, o testemunho da nossa não conformidade com este mundo. Mas, o que Paulo está querendo nos dizer aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui, queridos, o que nós vemos é o ressentimento. Nós sentimos todos os dias quão incurável é a doença do ódio prolongado. Ressentimento. A raiz da amargura. A falta do perdão. Sabe, queridos, quão é penoso nós vemos pessoas e pessoas que estão aí por causa deste mal, vendo a sua vida entregue ao diabo. A nossa ira deve ser aplacada. Nosso referencial sempre ao Senhor, é Deus que nos perdoou, sendo nós falhos. O crente, queridos, que não está disposto a perdoar, abre uma fresta muito perigosa para a ação demoníaca. Eu vou repetir. O crente que não está disposto a perdoar abre uma fresta muito perigosa à ação demoníaca de Satanás na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ênfase não está na ira, mas no ressentimento. Não deis lugar ao diabo. Eu posso, sim, sentir ira e não pecar contra as mazelas, contra o mal, contra a injustiça. Agora, o problema é quando a minha ira, ela cria raiz em meu coração e o ressentimento é um pecado e por mais digno que sejam os nossos motivos, nos conduzimos à indignação. Nós não devemos permitir que tais coisas façam parte e criem raiz em nosso coração. Colossenses 3, versículo 13 nos diz assim, antes sede submissos uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebeu? O referencial é Cristo. Colossenses 3:13, eu falei Colossenses, mas é Efésios 4:32. Colossenses 3:13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Certa vez eu disse, uma irmã me procurou e falou, pastor, como eu faço para perdoar? E eu disse para ela, perdoando. Ah, mas é muito difícil. Eu falei, mas quem disse que vai ser fácil? Não é fácil. Mas uma coisa é certa, aquele que perdoa, aquele que não cria o ressentimento, é beneficiado por Deus. Ele sente a paz de Deus. Ele não vai ser alvo da ação do diabo na sua vida. Mas além disso, queridos, nós devemos usar a armadura de Deus. Em nós não há força para resistir o poder de Satanás. Mas a Bíblia nos fala que nós temos uma armadura. Efésios 6:11 diz assim, revestindo-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Através da história, os homens têm tido a oportunidade de expor seus ensinamentos, seus métodos que tratam do homem, da natureza humana, o caminho para transformá-la, aperfeiçoá-la e preservá-la. Contudo, apesar de todo o avanço científico e tecnológico, os recursos dos homens continuam ineficáveis, nada podendo fazer contra as ciladas do diabo. Pode-se achar a cura para o coronavírus, nós oramos para isso. Pode-se achar a cura para muitas doenças, pode-se criar muita tecnologia, mas contra as ciladas do diabo, se vence a luta espiritual com arma espiritual. Armaduras dos homens são frágeis diante das ciladas do maligno, de Satanás. A defesa contra o maligno é fornecida pelo próprio Deus. As armas tais como a confiança e méritos dos homens
ou pela perspicácia da mente, a erudição, a reclusão nesse mundo, a inovação, né, dos santos, dos anjos, são fracas. É por isso que quando Satanás vai tentar o Senhor Jesus, ele vem pela palavra dizendo, ó, está escrito, e Jesus diz, também está escrito. Eu gosto muito quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos da armadura de Deus. E submissão a Deus. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outro. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Antes de Tiago discorrer sobre a resistência ao diabo, ele nos fala a necessidade de nos submeter a Deus. Antes de falar de resistência ao diabo, nós precisamos nos achegar a Deus. O nosso grau de resistência ao diabo se encontra na mesma proporção da nossa comunhão com Deus. Sabe qual que é o grande plano de Satanás? Ele deseja nos separar de Deus, nos afastar de Deus. E Tiago então recomenda, chegai-vos a Deus. Na teologia demoníaca, na teologia não, na obra, né, no grande arcabouço do diabo fuja de Deus, pare de ficar perto de Deus. Mas a Bíblia diz, chegai-vos a Deus. Queridos, nós precisamos estar próximos do Senhor para resistir ao diabo, a todas as suas artimanhas. Mas eu, caminhando por fim, além de evitar o ressentimento, além de usar a armadura de Deus, além da submissão a Deus, nós precisamos perseverar na fé. 1 de Pedro 5, verso 8 a 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para tragar, resisti-lhe firmemente na fé, certos de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Satanás está ativamente feroz contra nós, desejando encontrar uma brecha, uma fresta pela qual ele pode entrar. E Pedro então ele diz, fiquem firmes na fé. Esta resistência na fé significa não lhe permitir acesso, opor-se às sugestões do maligno, confiantes em Deus, afirmando o seguinte, Satanás está em derredor, mas o Senhor está comigo. E o Senhor me protege. A igreja perseguida, o apóstolo Pedro deu uma recomendação que eu acho linda. Ele diz lá em 1 de Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos, para a gente amarrar tudo e terminarmos essa noite, nós estamos orando dizendo, livra-nos do mal. Só podemos vencer na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Lembre-se que nós falamos do mal externo a nós, circunstancial. Falamos do mal dentro de nós. Falamos do mal que está em derredor, Satanás, com seus planos. Precisamos, queridos, conhecer a Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele conduz todas as coisas. Nesta oração que Jesus ensinou, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pastor, parece que o mundo está um caos. Mas Deus é soberano. E é por isso que eu vou confiar que Ele vai me livrar do mal. É conhecimento. É oração, é fé na palavra,
é andar com Deus. A oração é o exercício da fé que tem aquele que sabe em quem crer. Nós devemos recorrer a Deus, por isso nós devemos clamar dizendo: Senhor, livra-me. Senhor, me livra do mal. Livra do mal ao meu redor, Senhor. Protege minha casa, protege meus filhos, me protege de mim mesmo, porque meu coração é mau. Eu sou pecador. A fé, Calvino, ele diz: a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa. A fé não é dizer simplesmente eu tenho fé, mas é uma fé consciente na palavra. Um conhecimento da palavra de Deus. O que importa, no caso, não é o que pensamos, mas sim o que Deus prometeu. E Deus cumpre a sua promessa. E Ele prometeu que Ele estaria sempre ao nosso lado, guiando, cuidando de nós. Então, queridos, confiemos na soberania de Deus. Confiemos no Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós estamos já quase terminando aí a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu espero que você tenha caminhado aí, aprendendo um pouco mais. No último estudo nosso dessa série, eu vou fazer uma recapitulação aí, um rally, né, para lembrarmos de tudo que nós já caminhamos até aqui. Só uma correção, eu tenho montado aí todo esse cenário e eu esqueci de mudar a data. Né? Isso aí foi o cenário da semana passada, dia 28 de julho. Hoje é dia 4 de agosto. Então me perdoe o lapso aí, a falha, né? Tá aí talvez aparecendo na sua tela aí 28 de julho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu cuidado, doce cuidado nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a não desanimarmos da fé. Que possamos, ó Deus, viver para a tua glória, para o teu louvor. Livra-nos do mal. Livra-nos, ó Deus, das circunstâncias externas, das tragédias que têm nos acometido. Ajuda-nos, ó Pai, a lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa. O bem que queremos, este não fazemos, e o mal que não queremos, este muitas vezes fazemos. Perdão, Senhor. Nos perdoe, nos ajude, Deus. Mas nos dê força para resistir ao diabo, nos achegando a Ti, com confiança que o Senhor é soberano. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo. Pai, livra-nos, ó Deus, desse vírus. Senhor, os homens podem até dizer não há esperança, mas o nosso coração está em paz, porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Abençoa cada lar representado aqui. Nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, amanhã de manhã, às 8 horas, nós teremos a nossa reunião de oração. Eu quero convidá-los a participarem conosco. 8 horas da manhã, nossa reunião de oração aqui na nossa página no Facebook. Durante a semana, quinta-feira, estudo bíblico. Nós vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, nós vamos estar estudando. E Deus certamente tem algo para trazer ao seu coração. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco, tanto aqui em nossa página no Facebook, quanto na sala de vídeo que eu abri lá no meu Facebook particular. O que é interessante é que não dá para ver quem está conosco na sala de vídeo, né? Por isso que às vezes eu não agradeço, mas eu quero desde já agradecer você que está desde o começo participando conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um, que o Senhor continue, né, a falar ao coração de cada um dos irmãos. Queridos, apenas um aviso: no sábado passado nós tivemos a reunião do conselho da igreja. Eu não falei domingo, né, mas porque teve culto, eu podia ter falado no domingo, mas eu vou lembrando e vou falando. Por enquanto nós não vamos voltar às nossas atividades presenciais, em virtude do crescimento do coronavírus aqui na nossa cidade e também por causa do decreto, né, que temos aí, o decreto municipal. Nós vamos aguardar um pouquinho mais
um posicionamento, uma sinalização dos nossos governantes para que possamos nos reunir de forma mais tranquila. Porém, a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, o Conselho da Igreja, juntamente com a Junta Diaconal, eles estarão aí, nós estamos tomando aí as medidas, né, necessárias. Só para os irmãos terem uma ideia, nós adotamos aí, já formulamos um protocolo de retorno, quando assim for permitido. Nós temos um protocolo extenso e eu quero contar muito com a oração e a compreensão dos irmãos, porque esse protocolo vai exigir muito de nós, né? Vamos ter todo um planejamento desse retorno gradual quando acontecer, mas por enquanto as transmissões estão sendo feitas. Lá na igreja nós já fizemos uma readequação do sinal da internet para melhorar aí a nossa transmissão. Eu já tenho feito isso há 2 domingos, transmitindo os cultos, né, da igreja. Então, a partir desse domingo, tanto a escola dominical quanto no culto à noite, eu vou fazer a transmissão lá da igreja. Tudo isso com o fim de voltarmos pouco a pouco aí na nossa normalidade, né? Mas desde já, aguentem firmes, orem pela vida dos presbíteros, do pastor, dos diáconos, da igreja de forma geral, para que estejamos todos juntos logo, logo, tá bom? Outros avisos eu vou transmitindo aos irmãos ao longo dos nossos encontros aí. Deus abençoe, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, a quem está nos visitando pela primeira vez aqui, talvez entrou aí, viu a transmissão. Olha, você é muito bem-vindo conosco, que Deus abençoe, que o Senhor fale ao seu coração. Você, membro da IPJ, também sinta-se amado, cheio de saudade do pastor, louco para rever os irmãos, e que logo, logo estejamos juntos aí, né? Tá difícil, mas lembre-se, o Senhor é soberano e Ele está conosco. Fiquem com Deus, um forte abraço a cada um, tenham uma ótima noite e amanhã, às 8 horas da manhã, vamos orar? Vamos, se junte conosco, vamos orar juntos aí, pelos pedidos de oração. Se você não puder, porque vai ter que trabalhar e não pode assistir aí, manda seu pedido de oração, eu vou ter o prazer de orar pela sua vida, tá bom? A minha esposa Fabiana, ela brinca de vez em quando falando, né, que eu já dei tchau umas 5 vezes e não desligo. É a saudade, a vontade de estar junto aí, interagindo. Aí eu começo a ver esses coraçõezinhos subir aqui, aí eu fico mais feliz ainda, né? Os corações dela. E sim, tá mandando um monte aqui, a Fabiana, a Maria. Pode mandar coraçãozinho que eu fico feliz, tá bom? Deus abençoe, tenha uma excelente noite e que a graça do Senhor seja sobre todos os irmãos. Fiquem com Deus.